Olá, sou Stacy. Eu sou de Sydney, Austrália. E eu costumava ser uma influenciadora com mais de 100 mil seguidores no Instagram. E eu odiava. Acha que eu tô brincando? Aqui está a minha história. Você conhece influenciadores do Instagram, certo? Rapazes e moças com corpos perfeitos, rostos perfeitos, vidas perfeitas. Eles saem de férias patrocinadas, são pagos para vestir roupas caras, são convidados para eventos especiais e até ganham ingressos para shows. Todo mundo acha que seria ótimo ser um influenciador. Bom, há alguns anos eu era. E isso quase destruiu a minha vida. Tudo começou no meu 13º aniversário, quando eu pude finalmente baixar o Instagram. Eu criei meu nome de usuário, adicionei minha foto de perfil e depois eu comecei a rolar pelos feeds recomendados do Instagram. Eu fiquei encantada. Havia tantas garotas bonitas, com centenas de milhares de seguidores. Tudo nelas era perfeito. A vida delas era tudo o que eu desejava que a minha fosse. Eu cliquei em seguir, de novo e de novo. Por um tempo, eu usei o Instagram como os meus outros amigos. Eu postei fotos minhas e do meu cachorro, o que eu tava comendo e algumas fotos bonitas do nascer do sol, da praia e outras coisas. Eu recebi alguns likes dos meus amigos, mas, você sabe, isso não foi suficiente pra mim. Eu queria ser popular. Tipo, popular mesmo. Um dia, eu pesquisei no Google como ganhar seguidores no Instagram. Eu queria saber como eles fizeram isso. Acontece que, embora possa parecer fácil, tornar-se famoso no Instagram dá, na verdade, muito trabalho. Você tem que postar as coisas certas no momento certo, editar as suas fotos, usar dezenas de hashtags para que mais e mais pessoas continuem te descobrindo, interagir com seu público, responder comentários e directs, e a lista continua. Mas eu pensei, isso não parece tão difícil. Eu posso fazer isso. Então, minha jornada começou. Primeiro, copiei os tipos de fotos que estavam recebendo muitos likes. Aprendi a editar as minhas fotos e usei um monte de hashtags em todas as postagens. Comecei a conseguir novos seguidores. Não muitos, apenas algumas dezenas. Eles eram principalmente aspirantes a influenciadores, como eu, que eu tinha que seguir de volta, mas eu não me importei. Isso significava que mais pessoas estavam me vendo. Eu estava trabalhando duro no meu perfil. Mas depois de 2 meses, eu comecei a pensar em desistir. Não valeu a pena todo o trabalho necessário. Mas então, o avanço veio com uma foto que eu tirei em uma tarde de domingo. Eu estava usando jeans de cintura alta com uma grande camiseta amarela pra dentro. Meus longos cabelos loiros enrolados e meu filhote de bulldog francês, Archie, nos meus braços. Ele é tão fofo, totalmente digno de Insta. E minha foto acabou na página Explorar. Ela teve mais de 1000 curtidas e eu consegui algumas centenas de seguidores e finalmente cruzei a linha de 1000 seguidores. Eu dancei pela sala como uma louca. Eu tava tão feliz. Depois disso, eu tava no jogo. Eu tinha um aplicativo que me permitia planejar a aparência do meu feed e outro aplicativo que me indicava a que horas do dia postar. Eu passei muito tempo pensando que fotos eu podia tirar. E eu tava postando de forma consistente. Meu número de seguidores continuou subindo e eu fiquei meio obcecada por isso. Quando eu ia para algum lugar novo com os meus amigos ou meus pais, tudo que eu pensava era onde eu poderia tirar a melhor foto e quais novas hashtags eu deveria usar. Minhas fotos pareciam espontâneas, mas na realidade estavam muito longe disso. Demorava horas só para criar uma foto. Os ângulos, a iluminação, o fundo, minhas roupas, cabelo, maquiagem e todo objeto na foto tinha que ser perfeito. Nessa mesma época, as pessoas na escola estavam descobrindo que eu tinha todos esses seguidores. Foi tão estranho. As pessoas me chamavam pelo meu nome no Instagram, em vez do meu nome real. E algumas pessoas me chamavam de #Stacy. Outras pessoas tentaram ser minhas amigas só porque eu era popular no Instagram. Eu não pensei muito sobre isso. O trabalho duro estava valendo a pena. Eu estava conseguindo mais e mais seguidores e estava ficando cada vez mais fácil. Quanto mais seguidores eu tinha, mais pessoas viam minhas postagens, o que significava mais curtidas e mais seguidores. Mas uma coisa estranha aconteceu depois de cruzar a linha dos 10 mil seguidores. Antes, eu costumava verificar todos os perfis dos meus seguidores. Agora, seguidores tinha se tornado um número, e eu só me importava com os números. Quantos novos hoje? Quantos perdidos? Quantas curtidas? Se eu ganhava menos de 200 seguidores em um dia, eu ficava frustrada e deprimida. Eu tinha que bater meus números. Tornou-se uma obsessão de verdade. Um dia, porém, eu atingi 100 mil seguidores. Esse é um marco muito incrível. Eu tava feliz, mas eu não tava tão feliz como quando atingi 1000. Estranho, não? Lembro-me de dizer a mim mesma, 100 mil seguidores é bom. Mas eu quero 1 milhão.
A essa altura, o Instagram ocupava todo o meu tempo livre. Eu recebi muitos directs e tentei responder o máximo que pude. Em parte porque eu gostei de muitos dos meus seguidores, mas em parte porque eu sabia que quanto mais amigável, mais seguidores eu conseguiria. As pessoas deixavam comentários dizendo que desejavam ser eu. E eu só queria dizer a eles que não entendiam o quão diferente eu era na vida real. Eu recebi ofertas de várias marcas diferentes, coisas que eu nem usei, como vitaminas para o cabelo, branqueadores de dente, cosméticos anti-acne. Tive que descobrir como colocar fotos desses produtos no Instagram sem perder seguidores. E sabe quanto dinheiro eu estava ganhando? Nenhum. Meus pais não me deixaram aceitar dinheiro, porque eu mal tinha 14 anos. Mas eu recebi amostras grátis e oportunidades para fazer muitas coisas diferentes e eu fiquei feliz com isso. Eu não fiz isso pelo dinheiro, então eu não me importei. Mas todo esse trabalho começou a me afetar. Eu tava perdendo peso porque eu tava muito estressada e eu não conseguia dormir à noite se não tivesse conseguido tirar boas fotos naquele dia. Eu tava constantemente checando minha contagem de seguidores e directs. Um comentário maldoso podia arruinar o meu dia. Lembro-me várias vezes de chorar por causa de um comentário estúpido de alguém que eu nem conhecia. Eu sei que não deveria ter doído, mas doía. Todo dia eu tirava selfies na praia, ou em um café, ou no lugar do meu quarto com uma boa iluminação. Até eu conseguir uma que fosse boa o suficiente. Meus amigos estavam ficando muito cansados de serem meus fotógrafos pessoais. Eu comecei a perceber que quando chamava pra sair, eles estavam ocupados. Finalmente eu descobri que eles estavam apenas tentando me evitar. Um dia, eu tava tentando tirar uma foto pro meu feed e simplesmente não conseguia fazer direito. A iluminação tava errada, minha pele tava com muita espinha, meu cabelo não tava do jeito que eu queria. Meus olhos pareciam verdes em vez de azuis. Tudo tava errado. Eu queria mandar uma mensagem pra um dos meus amigos e perguntar se ele poderia tirar as fotos, mas enquanto eu rolava meu telefone, eu percebi não havia ninguém que eu pudesse pedir. Então eu pensei, será que eu ainda tenho amigos? Quando foi a última vez que eu passei um tempo com os meus amigos, exceto pra tirar fotos pro Instagram? Na verdade, quando foi a última vez que eu fiz algo que não era pro Instagram? Eu comecei a chorar. Algo tinha que mudar. Depois de uma semana pensando, eu mudei minha conta pra particular. Eu sabia que eu não queria mais ser uma influenciadora. Mas ainda assim, era tão difícil clicar nesse botão. Em seguida, enviei uma mensagem de grupo para todos os meus amigos e disse a eles que eu sabia que minha obsessão não era saudável e prometi que voltaria a ser uma boa amiga. Eu tava com tanto medo que não me perdoassem. Felizmente, embora alguns deles ainda pareciam bravos, me deram uma segunda chance. Então eu fiz um post, sem filtros, explicando que a partir de agora eu seria eu mesma. E se as pessoas quisessem deixar de me seguir, tudo bem. Na verdade, eu recebi centenas de comentários de apoio torcendo por mim. Me fez sentir muito melhor. Faz quase 2 anos que eu tornei minha conta privada e as coisas estão muito melhores. Ainda tenho muitos seguidores, mas não publico todos os dias e eu praticamente posto o que eu quiser. Meu cachorro, minha arte ou apenas eu sendo boba. Meus amigos e eu estamos mais próximos do que nunca e às vezes rimos sobre a época em que eu fiquei louca pelo Instagram. Eles chamam de período da hashtag. De qualquer forma, da próxima vez que olhar uma conta do Instagram e desejar que sua vida seja como a deles, lembre-se da minha história. Não se compare com as estrelas do Instagram, porque elas estão trabalhando duro nos bastidores. E suas vidas não são nunca tão perfeitas quanto parecem com todos os filtros e fotos perfeitamente organizadas. E confie em mim. Apreciar a vida real é 100 vezes melhor do que postar fotos de uma falsa. Bom, essa é a minha história. Você conhece alguém que se tornou famoso no Instagram? Isso os mudou? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E, se gostou da minha história, curta esse vídeo e assine o nosso canal para saber mais.